Boa noite, irmãos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Para começar nosso culto, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo de número 51 e acompanhassem a leitura. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir com júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abra, Senhor, os meus lábios, e a minha boca se manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são os espíritos quebrantados, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Agora vamos orar para que Deus receba nosso culto, que ele seja agradável a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor Deus, eu queria te agradecer por essa oportunidade que, embora distante, possamos estar te cultuando, Senhor Deus. Peço que receba esse culto, Senhor Deus, que esse culto seja agradável a Ti, Senhor Deus. Peço também, Senhor Deus, que esteja abrindo nossa mente, nosso coração, Senhor Deus, para a palavra que vai ser ministrada daqui a pouco, Senhor Deus. E queria também, Senhor Deus, que o Senhor esteja em cada lar que está nesse momento assistindo, Senhor Deus, esteja presente na vida de cada um de nossos irmãos, Senhor Deus. É no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém, Senhor.
noite, queridos irmãos. Graça e paz seja sobre a sua vida. Deus abençoe você aí na sua casa. Você que está nos acompanhando também, nos assistindo pela internet. Que seja um tempo precioso e oportuno para nós ouvirmos a voz de Deus na Escritura, para que Ele nos abençoe na nossa edificação e no lapidar das nossas vidas, para que elas se tornem cada vez mais agradáveis diante de Deus. No domingo passado, eu compartilhei com os irmãos. Se você não viu essa mensagem, ela está na página da igreja, né? Está também na página da igreja no YouTube também, não só no Facebook, a respeito da armadura de Deus, numa carta que Paulo, o apóstolo, escreve para a igreja de Éfeso. E hoje eu queria dar uma continuidade nessa temática. Lá naquela ocasião, naquele sermão, eu tentei explicar para os irmãos por que Paulo dizia ou disse que era importante o cristão estar vestido de toda a armadura. Qual era o objetivo de Paulo? O que estava acontecendo ali naquele contexto? Eu tento explicar tudo isso naquele sermão. Hoje, na continuidade, nós vamos ver uma carta, provavelmente a última que o apóstolo Paulo escreveu, porque depois disso ele é martirizado, né, pelo imperador ou pelo governo do imperador Nero, provavelmente no ano 68 depois de Cristo. Então, quando ele escreve essa carta que nós vamos utilizar hoje para a nossa meditação, ele está escrevendo a sua última carta. E ele está escrevendo para um jovem pastor, considerado por alguns dos teólogos, dos biblistas, dos historiadores, um pastor tímido e jovem, que iria enfrentar muitas dificuldades para pastorear justamente a igreja que Paulo tinha iniciado ali na cidade de Éfeso. Então, eu queria criar essa conexão para nós vermos por que, como no último sermão, nós devemos usar a armadura e por que ou para que Paulo vai instruir aí o jovem pastor daquela comunidade em como lidar, né, com os dias que estavam por vir, prenunciados aí na perseguição de Nero aos cristãos, inclusive, né, com esse fato aí que vai acontecer muito em breve na história, que seria ali, naquela ocasião, a morte de Paulo, a morte do apóstolo Paulo. Por que eu quero trabalhar esse tema com os irmãos? Porque nesses dias de pandemia, e recentemente, eu tenho conversado com grupos de pastores, alguns pastores amigos meus, e uma das questões que nós temos levantado é: qual é o futuro da igreja? Como será o futuro da igreja, né? Alguns estão dizendo aí até a respeito da nova, né, normalidade, né? Esses termos são perigosos porque às vezes eles estão mais sugerindo a nós mudanças que serão feitas a contragosto, né, tirando a nossa liberdade, do que realmente a realidade que ela vai anunciar, né? Temos que tomar cuidado com essas terminologias. Mas a preocupação de como será a igreja, como será a vida depois dessa pandemia. Sinceramente, irmãos, a vida continuará ruim, né, cheia de pecado, da mesma maneira que ela sempre foi. Não há mudança, não há salvação para esse mundo fora de Jesus Cristo. As pessoas não mudam porque passaram um aperto, ou não mudam porque sofreram algum revés na história. Elas mudam momentaneamente, mas depois a normalidade ruim, a normalidade do pecado, volta, né? Nós sabemos disso. Muitas pessoas nesses dias, e há algumas pesquisas interessantes, né? Algumas delas que eu vou citar, vai aparecer aí na telinha para você, foram feitas nos Estados Unidos, que é o maior país protestante do mundo. Lá, nesses dias de pandemia, 1 em cada 4 cristãos que estava relaxado com a sua fé disse que voltou a orar mais, né, ler mais a Bíblia, né? Então tem uma representatividade aí na pesquisa de 25%, né, de melhora ou de melhoria nesses dias de pandemia. Será que esses cristãos vão continuar depois que o aperto passar, depois que eles forem aliviados do medo? Será que isso vai continuar? A resposta é não também. Assim como o mundo não muda, o coração do homem não muda sem conversão, sem a operação sobrenatural de Jesus Cristo, né? um novo nascimento, a vida com Deus, a vida espiritual também não muda porque nós passamos determinados momentos. Ou ela é baseada na graça de Deus e estabilizada pela ação do Espírito na nossa vida, ou ela será apenas uma vida fake, né? Como está na moda dizer esses dias. Uma outra pesquisa no próprios Estados Unidos vai demonstrar que 12% da população nos últimos 10 anos deixou de ser cristã. Então, a gente comparando uma pesquisa com outra, a gente percebe que o que está acontecendo? Medo. O aperto está fazendo essas pessoas orarem, provavelmente orações interesseiras,
e se aproximarem da Bíblia como uma forma de um alívio momentâneo. Mas não significa que a fé está melhorando, da mesma maneira como não significa que o mundo vai melhorar, que as pessoas vão ficar mais conscientes, mais generosas, mais amorosas depois dessa crise. Só há uma maneira disso acontecer. E eu acredito que essas coisas aconteçam com cada um de nós e com todos aqueles que forem sinceramente e verdadeiramente diante de Cristo e se prostrarem perante Ele, né? Como diziam os antigos teólogos, com as mãos vazias, com a sinceridade e o entendimento na alma de que nós não temos nada fora de Deus, e aí sim, rendendo a sua vida diante de Deus, serem transformados em nova criatura. É isso que a Bíblia diz para nós. Lógico que outras ciências, outras correntes filosóficas, outras ideologias vão dizer que isso é possível fora de Cristo. Mas nós, como cristãos, sabemos que não há esperança para esse mundo sem ser Jesus Cristo, o seu perdão e a sua graça. Então essa é a temática que eu quero trabalhar para você, porque eu me preocupo como pastor, né, como ministro do Evangelho, da mesma maneira que Paulo e Timóteo se preocuparam naqueles dias. Eu me preocupo com você não pensar na seriedade da sua vida espiritual, da sua vida cristã, apenas nesses dias. Eu tenho uma desconfiança para com você, né? E aí, quando eu digo isso, eu estou lembrando de algumas das minhas ovelhas que têm vivido relaxadamente com a igreja. Ovelhas que eu vejo aí não frequentando sistematicamente os trabalhos da igreja, não servindo aos seus irmãos na igreja, mas vivendo uma vida despreocupada, uma vida até desregrada muitas vezes. Eu me preocupo, porque a Bíblia deixa claro que os dias difíceis, quando chegarem, pegarão muitas pessoas de surpresa e não haverá tempo hábil, né, para nós forçarmos uma conversão e uma mudança de vida. O medo não pode fazer isso, só a graça do Senhor Jesus pode. Então a minha preocupação durante esse sermão é para que nós meditemos e analisemos, cada um de nós, a nossa vida, como nós éramos para com as coisas de Deus e o povo de Deus antes da pandemia, como nós estamos sendo para com Deus, para com o povo dele, com as coisas dele durante a pandemia, e como nós seremos depois da pandemia, para com Deus, para com o povo dele e para com as coisas de Deus. Nós precisamos pensar nisso sempre, mas hoje eu queria tirar esse momento para nós refletirmos nessa mensagem. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza e nos ajude, então, nisso. Qual é o contexto geral aí daquilo que eu quero tratar com os irmãos? Provavelmente Paulo, depois de ter tido 2 anos de liberdade lá em Roma, ele é novamente capturado, novamente preso, e ele vai passar aí os últimos 2 anos, então, antes de ser decapitado, antes de ser aí martirizado, provavelmente em torno do ano 68 depois de Cristo, tá bom? E aí ele vai escrever essa última carta, ele sabe que o momento dele está chegando, ele sabe que ele vai ser derrotado no tribunal, que ele vai ser realmente executado. Tudo conspira para isso, e Paulo sabe disso naquela ocasião. E ele está firme com a sua fé em Deus, mas está preocupado com a igreja. Ele não está preocupado em partir, mas ele está preocupado em como as igrejas vão ficar depois da sua partida. E aí, então, ele vai escrever a última carta para aquele jovem que ele conhece, lá na viagem de Atos, capítulo 16, você pode ir lá entender, lá naquela viagem, naquela ocasião, que ele vai se ligar, né, até emocionalmente a esse jovem, ele vai ter esse jovem pastor, esse jovem Timóteo como seu filho, né, o filho na fé. E várias vezes Paulo vai se referir a ele dessa maneira, com essa terminologia, meu filho, né, e vai então aí ter um carinho muito grande e um respeito muito grande para com esse jovem que estaria ali pastoreando a igreja de Éfeso, que, como nós vimos na mensagem passada, era uma igreja cheia de dificuldades por estar localizada numa cidade idolátrica, uma cidade pecaminosa, pervertida, uma grande cidade para aqueles dias, com em torno de 200 mil habitantes. Esse então é o contexto geral, né, para Paulo escrever essa carta e para quem ele escreve essa carta. Mas nós precisamos olhar, antes do texto que nós vamos trabalhar, que está no capítulo 3, eu vou trabalhar apenas o verso de 1 a 5 com os irmãos, nós precisamos também olhar para o contexto anterior desse capítulo 3. Paulo vai falar lá no capítulo 2, no verso 1, como uma ordem para esse menino, para esse jovem, né, que está pastoreando em Éfeso. Ele vai usar a seguinte expressão que é preciosa para nós. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo, nas dificuldades que virão sobre você depois que eu partir, nas dificuldades que virão sobre a igreja, só há uma maneira de você sobreviver, né? E não é o medo, é fortificando-se na graça
que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus há graça para toda situação. A graça de Cristo nos basta para toda ocasião. E ele vai dizer isso porque ali no versículo 17 do capítulo 2, há uma citação de dois homens, Himeneu e Fileto. Esses dois homens causaram muitos danos a Paulo e perseguiram muito a Paulo e também provocariam muitos danos se Timóteo não ficasse atento e esperto aí dentro do seu pastorado. Eles tinham problemas com a questão da ressurreição. Eles diziam ter fé, mas negavam a ressurreição, ou negavam que a ressurreição de Cristo fosse ou tivesse acontecido como Paulo ensinava e pregava. E percebam, irmãos, o dano que isso poderia causar à igreja. Se hoje nós perdermos a concepção ou a noção correta da ressurreição, o cristianismo se torna como qualquer outra religião falha e sem expectativa e sem esperança. A ressurreição é o cerne da nossa fé. Crermos que assim como Cristo ressuscitou, a nossa vida não termina nesse túmulo. Porque se nós não crermos nisso, o nosso coração, as nossas atitudes, as nossas decisões serão embasadas e direcionadas apenas para as coisas dessa vida. Se tornará normal para você e para mim corrermos atrás de coisas que trazem prazer, alegria ou satisfação apenas aqui. Por que nós pensaríamos em algo que não existiria? Por que o cristão iria pensar num reino eterno, um novo céu, uma nova terra? Viram um engodo? Viram a armadilha, a cilada perigosa? E aí esses homens, Himeneu e Fileto, citado aí no versículo 17 do capítulo 2, estavam dentro da comunidade trazendo esse tipo de confusão. Paulo também vai dizer no versículo 26, que está no contexto anterior do nosso texto, antes dele passar as instruções para Timóteo a respeito das dificuldades dos últimos dias, ele vai citar no versículo 26 do capítulo 2 que Timóteo deveria se esforçar como pastor, se esforçar como líder para libertar essas pessoas, porque na verdade elas estavam aprisionadas e enganadas pelo diabo. É assim que a Escritura trata pessoas que estão dentro da comunidade, mas não vivem de acordo com aquilo que a Escritura preceitua, que o Espírito demonstra, que o Espírito direciona e que a ordem de Deus estabelece. Desde aqueles dias, existiam pessoas dentro da igreja que se diziam cristãs, mas não viviam de acordo com aquilo que Deus estabeleceu e aquilo que agradaria ou agrada ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o contexto anterior. E aí nós chegamos no nosso texto, capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 1, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Diz assim a Escritura: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Vamos orar pela iluminação de Deus sobre a nossa vida, para nós estudarmos então o texto e aplicarmos, segundo o direcionar do Espírito Santo, nas áreas que são aí necessárias no nosso coração, segundo também a direção desse Deus e a iluminação dele. Deus querido, obrigado por sua palavra. Nós pedimos perdão desde já por nossas falhas. Rogamos, ó Deus, que o teu Espírito nos instrua, nos ilumine, ó Deus, os olhos, os ouvidos, o coração, para receber a tua palavra como palavra de Deus, ó Deus, e não de homens. Para que nós possamos, ó Deus, lapidados por ela, ter a nossa fé fortalecida, sermos, ó Deus, como diz o texto, fortificados na graça, Senhor, de Jesus, para andarmos, ó Deus, os dias da nossa vida de uma maneira que te agrada. Não sermos, ó Deus, enlaçados pelas ciladas do diabo. Não permitimos que o pecado, ó Deus, domine a nossa vida, as nossas ações, as nossas decisões. E podermos, ó Pai, entendendo os dias nos quais vivemos e a brevidade, ó Deus, desses dias, como eles passam rápido, ó Senhor, sobre nós, que nós possamos ter o Senhor com a mais alta estima e vivermos, ó Deus, em tudo que nós fizermos, ó Pai, de uma maneira que seja agradável ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a amar o teu nome, a amar a tua igreja, o teu povo, a amar a tua palavra, a amar as tuas coisas, Pai, mais do que o nosso coração deseja amar as coisas dessa vida. Não nos deixe, Senhor, cair, ó Pai, nessas tentações,
mas abençoa-nos, ó Deus, pelo teu agir, pelo iluminar, ó Deus, da tua santa palavra. Por esse texto que nós vamos estudar hoje, para que ele nos seja útil, ó Deus, para nos mover, Senhor, para mais perto de Ti a cada dia. É a nossa oração, ó Deus. Nós nos lembramos também, Pai, dos nossos irmãos e irmãs queridas que estão enfermos, os idosos, aqueles que já não podiam estar conosco, ó Pai, na igreja, antes mesmo desses dias de pandemia. Que o Senhor esteja, Pai, com cada um deles, tirando as suas dores, aliviando, ó Deus, os seus temores, trazendo cura, trazendo, ó Deus, esperança, trazendo paciência ao Senhor e abençoando, ó Pai, a cada um da nossa família da fé, para que as suas necessidades sejam supridas, ó Deus, para que não haja falta de nada, de nenhum bem e de nenhum, Senhor, de nenhuma provisão, ó Deus, nesses tempos dificultosos que o país tem enfrentado e o nosso mundo também. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, antes de nós olharmos especificamente para o contexto, e para nós frisarmos e entendermos mais um pouquinho aquilo que eu quero dizer a respeito da reflexão que Paulo propõe a Timóteo como pastor, e eu como pastor proponho também a você como igreja, nós podemos olhar ainda, além do contexto anterior desse texto, para o contexto posterior. Por que Paulo está dizendo isso que ele disse do versículo 1 ao 5, né? Apesar que o bloco vai do versículo 1 do capítulo 3 até o 17, e se nós quisermos tomar a unidade de pensamento completa de Paulo, ela iria então até o capítulo 4, versículo 18. Nós não vamos fazer isso, nós vamos ficar do versículo 1 ao 5 apenas, e na sua estrutura que Paulo montou. Mas por que Paulo está escrevendo essa lista, né, que é conhecida aí no meio teológico como lista de vícios ou lista de pecados, né, um pecado concatenado ao outro, se bem que aqui em 2 Timóteo Paulo não utiliza assim uma categorização tão exata como ele faz em Romanos, no capítulo 1, né, por exemplo, há outra lista de vícios lá também, isso é comum na retórica de Paulo, tá? Mas aqui do versículo 1 ao 5, para entender o versículo 1 ao 5, nós precisamos olhar para o Himeneu e Fileto, no contexto anterior, pervertendo a fé, e nós precisamos olhar para outros dois nomes citados no contexto posterior, no versículo 8 especificamente, quando Paulo cita Janes e Jambres. Esses dois homens, eles não pervertiam a fé como faziam Himeneu e Fileto, mas eles resistiam à verdade. Agora pense, você frequentando uma igreja, ou pastoreando uma igreja como o jovem Timóteo, onde haveria pessoas como esses 4 nomes que são citados. 2 deles pervertendo a fé, você ensinava uma coisa e eles viviam outra, e enfatizavam e ensinavam outra diferente da Escritura. E para acabar de complicar, você teria pessoas também resistindo à verdade. Quando Timóteo, Paulo, você, eu, né, se estivéssemos pastoreando uma situação dessa, tentássemos ensinar o que é correto, ainda teria gente resistindo a essas verdades. Já pensou frequentar uma igreja assim? Sabe qual é o problema? Segundo Paulo, todas as igrejas têm isso. E se você e eu não ficarmos espertos, buscarmos fortificação na graça, buscarmos instrução na palavra e buscarmos ficar naquilo que o Espírito nos orienta, nós também podemos cair no engodo dessas pessoas. E aí, ou nós vamos apostatar da fé, ou nós vamos ter uma piedade, o versículo 5 termina dizendo isso, uma aparência de piedade, negando, entretanto, o poder da piedade. Ou seja, nós vamos passar a nossa vida inteira na igreja e quando Jesus voltar, ele vai ser obrigado a dizer para nós, eu não te conheço. Porque não vai haver mudança, não vai haver conversão. É uma fé aparente, uma fé dialogal. Nós dizemos que cremos alguma coisa, mas nós não vivemos essas coisas. Então, pessoas nas comunidades que vivem como Himeneu, Fileto, Janes e Jambres, ou pervertendo a fé com a sua vida, ou resistindo à verdade com as suas atitudes, fazem mal para a nossa vida espiritual. E nós precisamos pensar, desde antes da pandemia, como durante a pandemia, como depois da pandemia, como é que cada um de nós vamos viver a nossa fé diante de Deus. Isso é pessoal, isso é particular. E é por isso que Paulo escreve essa carta, não de maneira eclesiástica, como ele fez com Éfeso e outras epístolas. Uma epístola geral para todas as pessoas. Aqui ele está escrevendo especificamente para Timóteo, para um líder. É uma carta direcionada a um líder, mas que é direcionada a você e a mim também, na nossa pessoalidade, vamos dizer assim. Nós precisamos, cada um de nós, pensar naquilo que Timóteo também deveria pensar.
Vamos analisar um pouquinho das coisas que Paulo está dizendo aí. Primeiro, ele começa dizendo, né, que Timóteo deveria saber que dias difíceis virão. E percebam, a expressão que Paulo utiliza no grego aqui, ela não quer dizer apenas os últimos dias, quando nós estivermos muito perto da volta de Jesus. É claro que haverá um agravamento para as pessoas que estiverem vivendo naquele momento. Vamos supor que Jesus vai voltar aí em 2030, né, 2025, sei lá. Nesses dias, é claro que haverá um confronto, um agravamento, uma perseguição generalizada contra a igreja. A Escritura diz isso, né? O homem do pecado, ou o homem da iniquidade, ou o último anticristo vai se levantar e ele vai odiar os cristãos. A humanidade vai ser levada a pensar que a culpa de tudo que é ruim é culpa dos cristãos. E aí você já pode imaginar o que vai acontecer. Mas a expressão grega aqui significa que nós vivemos o último dia, essa extensão de tempo, segundo o apóstolo Paulo e o seu pensamento, desde a época em que Jesus subiu aos céus até o dia em que ele voltar. Toda essa extensão de tempo significa o último dia. É assim que nós devemos interpretar. E por que nós devemos interpretar assim? Poucos dias depois que Paulo escreveu essa carta, né, pouco tempo depois, ele vai ser morto. E haverá uma grande perseguição aos cristãos. Mas depois essa perseguição vai diminuir, a ponto de no ano 325, né, depois de Cristo, o cristianismo ser declarado a religião oficial do Estado. E depois nós vamos ver, na época da Reforma Protestante, bem lá na frente, de novo, perseguições. Perceberam? É esse ondular do tempo, esse misto de períodos difíceis com períodos fáceis, que é enganoso e perigoso para cada um de nós. Hoje, nós podemos dizer que estamos vivendo um período difícil na vida da igreja. Nós não podemos nem nos reunir para cultuar. Essa semana, no dia 2 de junho, será votada aí a censura, né, disfarçada com outros termos bonitinhos aí que eles utilizam, mas a censura nas redes sociais. E possivelmente, se isso passar daqui uns tempos, isso que eu estou dizendo para você vai poder ser considerado ofensivo para outras pessoas e eu não mais poderei fazer isso. Já pensou? Que nós estamos à beira de episódios assim poderem acontecer debaixo do nosso nariz, na pátria brasileira? Pois é, há uma grande intenção mundial para que essa coisa aconteça, não apenas no Brasil. Há um movimento sincronizado, organizado para que isso aconteça no mundo. E a censura, aquilo que você pode dizer, pensar, agir, falar, seja nomeado ou norteado pelas autoridades burocratas, né? A perda da nossa liberdade. Isso já aconteceu antes e provavelmente acontecerá outras vezes. E aí, como igreja, como nós vamos fazer? Paulo começa dizendo para Timóteo: Timóteo, saiba disso, entenda, mesmo que você não queira, muitos dias difíceis sobrevirão. Enquanto você viver como cristão, dias difíceis em que você terá que tomar decisões, tomar posicionamentos a respeito da sua vida espiritual e da sua vida de consagração diante de Deus. Esses dias virão, Timóteo. Não adianta você pensar que não. Agora, olha que interessante. Após Paulo dizer que isso vai acontecer, qual é a causa disso? Qual é o motivo disso acontecer? É muito interessante nós olharmos para a Escritura. E ele vai dizer assim: isso vai acontecer, Timóteo, porque os seres humanos serão, e aí ele vai fazer aquela lista, né? Lista horrível de sujeira e de pecado. É porque os homens serão assim, ou eles continuarão sendo assim. Mesmo depois que passar a pandemia, o ser humano continuará sendo assim, com essas características ruins e pecaminosas. É por causa do ser humano que as coisas serão assim. O Jean-Jacques Rousseau, né, ele disse no passado que o homem, ele nascia essencialmente bom, né? Ele vai ser acompanhado aí pelo pensamento do John Locke, né, um outro filósofo aí, de que o homem é como se fosse uma tábula rasa, né, que ele vai adquirindo e percebendo as coisas ao redor e vai sendo influenciado. A Escritura diz que não, que pelo contrário, o mundo é o que é porque o homem, o ser humano, ele é intencional nas suas más ações. Não é o ser humano que é influenciado pelo meio, é ele que estraga o meio. O ser humano sem Cristo, o ser humano sem conversão, sem pensar nas coisas de Deus, ele não é capaz de gerenciar o próprio coração. Santo Agostinho dizia isso, que o amor do homem fora de Deus, ele é desconcatenado, ele é desordenado, as coisas não se encaixam. E aí, pense comigo, se eu não amo segundo Deus, eu não consigo amar o meu próximo. Se eu não amo segundo Deus, eu não consigo amar nem a mim mesmo.
E aí eu vou me autodestruir, eu vou destruir as pessoas que estão ao meu redor, e é isso que tem acontecido no mundo. Todas as injustiças, todas as pestes, todas as fomes, todas as guerras, toda a ganância, toda a inveja, toda a maledicência provém do coração do homem. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não tem como não existir dias difíceis. Olha por quê? Porque o ser humano, ele é assim, ele vai continuar sendo assim. Não se iluda, Timóteo, pensando que uma pandemia vai transformar o coração da humanidade, que uma pandemia vai transformar membros relaxados de igreja em novos crentes. Só há uma maneira disso acontecer, Timóteo: fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus. E Paulo, ele vai fazer isso nessa lista, começando a sua unidade de pensamento. Não vai dar tempo de nós estudarmos tudo isso aqui, né? Quem sabe quando nós voltarmos numa aula da escola dominical. Mas Paulo, ele vai fazer uma estrutura que nós chamamos de estrutura quiástica, que é a letra aí grega, né, que vai deixar no centro aqui, nesse texto especificamente, a palavra diabolo, né? Ele vai deixar essa expressão no centro para mostrar para nós que quem vive como esses 4 nomes de Himeneu, Fileto, Janes e Jambres que ele citou dentro da comunidade, está fazendo o papel do acusador dos nossos irmãos, está trazendo atraso para a vida da igreja, está trazendo falta de bondade, falta de benefício através das suas atitudes. E ele começa dizendo que isso acontece, primeiro, porque os homens já são assim mesmo, têm o coração contaminado pelo pecado. Segundo, porque na sua lista que ele vai fazer aqui, ele começa essa lista mostrando 2 pensamentos ou 2 características aí que demonstram um mau direcionamento do coração humano. Preste atenção, ele vai dizer: pois os homens serão egoístas e avarentos. O que significa isso, só para nós pensarmos? Egoísta é o eu no trono, é o eu no centro. Primeiro o eu, e se sobrar tempo para os outros, né? Mas não só isso, ele diz também que a avareza é um sinal. Então eu sou egoísta, eu quero tudo para mim, mas eu não quero só o que é meu, eu quero também o que é dos outros. Isso é ser avaro, né? Isso é ser avarento, tá? É querer mais do que eu preciso. Dá para imaginar por que o nosso mundo está do jeito que está. E Paulo vai começar essa lista mostrando esse mau direcionar do amor do homem. E ele começa a lista com esse mau direcionar e ele termina a lista dizendo por que esse coração do homem é mal direcionado. Se você olhar lá no finalzinho, ele vai dizer assim, que os homens são, lá no 5º versículo, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e eles têm forma de religioso, forma de piedoso, mas nega o poder dessa piedade nas suas próprias vidas, com seu próprio testemunho. Então percebam, o coração do homem é egocêntrico ou egoísta, e é avarento, isso é interior, está no nosso interior, mas ele também é inimigo de Deus, e é mais amigo dos prazeres, é algo espiritual e exterior. Então o homem está contaminado por dentro e por fora. E o recheio do texto, as outras expressões que vão aparecer, esse recheio ruim que tem aí nesse texto, dessa lista de vício, vai demonstrar atitudes ruins. Então, a partir desse mau direcionamento do amor do coração humano, para com os outros, para com a família, para com as pessoas que estão próximas, para com as pessoas que estão à sua volta, né? E para com o próprio Deus. Nós vamos acompanhar essa lista e pensar nos males que nos cercam a partir dela. Mas preste atenção comigo. Paulo está tocando em 3 áreas muito perigosas para a vida de qualquer um, de Timóteo, a sua e a minha. São as áreas do sexo, ou do prazer, conforme ele diz aqui, do poder, ou da fama, do nome, né, do renome, e do dinheiro. O ser humano precisa muito se cuidar a respeito do pecado, mas o cristão tem que se cuidar nessas áreas, do sexo, do dinheiro e do poder. Porque senão ele não vai conseguir ter uma boa vida espiritual diante de Deus. Essas áreas serão lamaçais, onde, através do pecado, do laço do pecado, do engodo do inimigo, Paulo diz aqui que as pessoas que servem, né, a Deus sem piedade estão enganadas e aprisionadas pelo diabo. Ele diz para Timóteo: se esforce para livrá-las, Timóteo, porque elas não estão percebendo que estão assim. É isso que acontece com pessoas que não levam a espiritualidade a sério. E seguindo então essa lista, que nasce no interior desordenado, sai para o nosso lado espiritual também desordenado, fica o nosso exterior e os nossos relacionamentos no meio. E aí preste atenção naquilo que Paulo vai dizer. Os homens continuarão sendo e são, né, desde aqueles dias, jactanciosos,
ou seja, contadores de vantagem, né? Arrogantes, não aceitam correção, blasfemadores, falam mal, não apenas de Deus, tá? Blasfemadores aqui significa falar mal de quem tenta corrigi-los, desobedientes aos pais. Então, o mal que estava dentro da igreja não permanecia só dentro da igreja, atingia diretamente, em primeiro lugar, os lares. Os lares, influenciados por más companhias dentro da igreja, isso refletia diretamente dentro dos lares. Desobedientes aos pais. Quer ver mais? Ingratos. Como a ingratidão é terrível, irmãos. Quem já foi vítima dela, né? Quem já passou por ela sabe como dói. Porque normalmente as pessoas que são ingratas a nós, ou nós quando somos ingratos aos outros, nós sempre ferimos pessoas que nos são muito próximas. Pessoas que confiavam em nós, né? E aí vai dizer que além de serem ingratos, essas pessoas, elas são irreverentes, não têm reverência, não têm respeito, não levam a sério mais nada, né? Não temem a Deus, não respeitam os idosos, não amam as crianças, não honram as mulheres. É um retrato nu e cru do nosso mundo. E além disso, serão desafeiçoados, não terão afeições normais, não terão o amor normal que o ser humano tem. Terão uma perda gradual, né? E exponencial, quanto mais os dias ficarem ruins desse amor. Jesus diz isso também no sermão lá de Mateus, né? O amor de muitos vai esfriar. As pessoas serão desafeiçoadas, serão implacáveis, apontarão o dedo com muita facilidade para os outros, mas fingirão não ver os próprios defeitos. Serão caluniadores, denunciarão os outros de maneira injusta, mentirão em tribunais. A Bíblia diz tudo isso, irmãos. Pessoas caluniosas, caluniadores, né, ou caluniadoras, sem domínio de si. Irmãos, quando eu vejo essa lista, e eu paro para pensar no noticiário, e eu queria que você fizesse isso também, nós vemos que a Bíblia não mente. Ou como dizia um antigo pastor, né, o teólogo, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Nós vivemos dias em que o entretenimento, a busca por prazer, o consumo, o consumismo, a ganância do ser humano, o egoísmo, está estampado em todos os lugares. O ser humano perdeu o domínio de si, o vício de drogas, o alcoolismo, a prostituição, a pornografia, todas essas coisas que prejudicam a família, prejudicam a moral, o ser humano, estão aumentando de maneira assustadora. O que é isso? Segundo a Escritura, sem domínio de si. Pessoas que não têm domínio de si. Continuando. Cruéis. Pessoas cruéis. Como o ser humano está mal nesses dias. Como nós temos visto coisas que nos chocam na internet. E a crueldade, a falta de amor, a falta de consideração. A vida não vale mais nada. É isso que nós temos enxergado. Inimigos do bem. Como parece que tem gente que torce só para as coisas darem errado, né? Nós olhamos esses dias na internet ou nos jornais, parece que tem gente torcendo para o vírus, tem gente torcendo para a pandemia. Ao invés de celebrarmos, agradecermos a Deus, louvarmos a Deus, né? Por todo o bem que Ele tem feito em meio a tudo isso, pelas pessoas que estão se recuperando e tudo. Não, parece que é proibido dizer essas coisas. Há uma vigilância, né, secreta, querendo que seja estabelecido ou estampado apenas o lado ruim. Pessoas inimigas do bem. Pessoas que chamam aquilo que é bom de ruim e aquilo que é de ruim que é bom. Profetas do Antigo Testamento já diziam isso, né? E essas coisas continuam acontecendo. Traidores. Traidores. E aqui, Paulo, quando a terminologia que ele usa no grego, não vai ficar dando tempo de passar palavra por palavra, tá, irmãos? Depois aqueles que são minhas ovelhas, se quiserem, né? O meu esboço homilético, a minha exegese, aí eu posso até enviar. Mas cada palavra que Paulo usa de maneira escolhida aqui no texto, vem trazer uma profundidade de raciocínio ou de pensamento e de interpretação para Timóteo, para você e para mim, muito especial e importante. Quando ele fala aqui de traidores e de atrevidos, né, que é o próximo termo que ele vai usar, ele está dizendo não apenas de trair num tribunal, como Paulo vai ser prejudicado aqui, né, abandonado no tribunal lá antes de ser morto. Não, ele está falando de relacionamento entre homem e mulher, pai e filho, irmão e irmã, entre relacionamentos, traição, falta de consideração.
enfatuados, a expressão, cheios de si, né? Mesmo em meio ao lamaçal do pecado, o pecador, o ser humano, continua achando que está com a bola toda, né? Como nós dizemos. É isso que Paulo está mostrando. Esse exteriorizar da malignidade que está dentro do nosso coração e diante de Deus. Então Paulo conclui essa estrutura de pensamento e a construção aqui do seu texto, mostrando que tudo começa porque o amor do homem está mal direcionado. O ser humano deveria amar a Deus sobre todas as coisas para poder conseguir amar a si e amar o próximo como a si mesmo. Mas como ele é egoísta e avarento, ele não ama o próximo, ele ama só a si e de maneira errada, e ele odeia Deus. O ser humano se torna inimigo de Deus. A consequência disso é o recheio do texto. Jactancioso, arrogante, blasfemador, desobediente ao pai, ingrato, irreverente, desafeiçoado, implacável, caluniador, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, traidor, atrevido e enfatuado, cheio de si. Essas coisas exteriorizam ou estão exteriorizadas em todos os relacionamentos humanos que nós temos visto nesses dias. E aí não há cura para o homem. Não há cura sem conversão. Por quê? Porque ele vai continuar insistentemente no caminho do pecado, sendo mais amigo dos prazeres. Porque o prazer, irmãos, ele traz uma satisfação momentânea. O ser humano vai para o inferno, né? Ou ele caminha com as próprias pernas para o inferno com um sorriso nos lábios, com um sorriso no rosto, né? Ele está se envolvendo aí em vida de crime, em vida de droga, em vida de vícios, e ele está sorrindo até a hora que a morte bate a porta. É assim, infelizmente. Mas eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E o pior, muitos vão buscar ter uma religião, vai ter uma forma de piedade, só que essa piedade não terá poder na vida deles. Nós precisamos pensar seriamente nisso, irmãos. A nossa vida de fé, a nossa vida de comunhão na igreja, a nossa vida de relacionamento com Deus, tem feito realmente algum efeito no nosso coração, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes? É sobre isso que Paulo está tratando com Timóteo, é sobre isso que Paulo quer que Timóteo trate com as suas igrejas, com as suas ovelhas. E é por isso que um antigo puritano, né, que ajudou a fazer dos Estados Unidos naqueles dias a maior nação crente ou a maior nação evangélica do mundo, o John Owen, ele dizia assim: mortifique o pecado, faça disso a sua labuta, o seu trabalho diário. Mortificar o pecado, o seu trabalho diário, sempre e enquanto viver. Nunca descanse dessa labuta. Não termine nem um dia sem lutar. Não termine nem um dia da sua vida sem ter derrotado um pecado, pelo menos na sua vida. Continue matando o pecado, ou ele te matará. A vida espiritual, irmãos, ela nos é dada em Cristo. Ela nasce, ela começa com o perdão de Cristo sobre a nossa vida, o limpar do seu sangue sobre os nossos pecados, a sua justiça nos vestindo, a amizade com Deus sendo refeita. Mas depois nós temos as nossas responsabilidades diante de Deus. O Espírito nos capacita para nós seriamente e conscientemente e intencionalmente vivermos uma vida de santificação e de busca de agradar a Deus acima de todas as coisas. Precisamos pensar seriamente nisso, e eu espero que esse sermão sirva para você, como serviu para mim, para pensar nesses dias sobre isso. E então é por causa disso que Paulo vai concluir o texto até onde nós fomos, dizendo assim: Timóteo, foge de pessoas que estejam dentro da igreja e que não estejam vivendo dessa maneira, porque elas vão prejudicar a sua fé. E entenda comigo, irmãos, Paulo não está dizendo para Timóteo fugir do mundo por causa dos pecadores, porque senão ele teria que se mudar para outro planeta. E assim mesmo ainda teria um pecador lá, que seria ele próprio, né? Mas Paulo está dizendo: aqueles que estiverem dentro da igreja, mas que não estiverem levando a sério a vida, para não serem tudo que aquela lista demonstra, nem no seu interior, egoístas e avarentos, nem no seu exterior, fazendo mal para o próximo, desconsiderando o próximo, e nem diante de Deus, sendo mais amigo dos prazeres, curtindo a vida, mas não sendo amigo daquilo que Deus quer ou daquilo que Deus deseja. Foge dessas pessoas, Timóteo. Elas farão mal para você. Não conviva com elas. Não as considere como irmãos. Não as considere como crentes. Lute, se você puder, para que elas sejam libertas do diabo, porque elas não sabem, mas elas estão aprisionadas pelo diabo. É isso que Timóteo vai então receber de instrução aí de Paulo.
Quando nós olhamos para os nossos dias, irmãos, nós vemos que nós estamos passando tempos difíceis. Eu já disse isso, e realmente nós estamos num tempo muito especial e esquisito, né, da humanidade. Esse ano de 2020, na minha concepção, né, foi eleito por mim o ano mais esquisito que eu já vivi, o ano mais estranho que eu já vivi. Mas não só por causa desse ano. Quando nós olhamos para a época em que nós estamos vivendo, eu fui ordenado pastor presbiteriano em 2010. Eu tenho apenas 10 anos de ministério, mas olhando para esse período meu, eu vejo, irmãos, coisas que eu não via na minha mocidade. Eu vejo um culto, não pode-se dizer um culto mesmo, ao entretenimento, um culto ao corpo. O ser humano se preocupa em se entreter, em se divertir, em cultuar, em ser bonito, em demonstrar essa beleza nas mídias, em tudo. Há um culto ao próprio ventre, né? Um consumismo, uma ganância. É um culto, isso é adoração. O ser humano deixa de adorar a Deus para correr atrás dessas coisas. E eu tenho visto nesse tempo, breve tempo de ministério, isso de maneira muito exacerbada, irmãos. Isso não é normal. Isso não pode ser considerado normal. Nós estamos num tempo difícil, segundo esse trecho da Escritura. Nós estamos ou passando por esse tempo difícil, queira Deus, ou chegando próximo a um tempo muito difícil. E eu queria que você pensasse muito mesmo a respeito desse texto. Leve a sério a sua vida com Deus. Faça aquilo que o John Owen disse. Persiga o pecado na sua vida, lute contra ele. No poder do Espírito, derrote esse pecado, para que você possa ser cada vez mais no seu interior, no seu exterior e espiritualmente diante de Deus, aquilo que Deus deseja para você. Fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Não apenas fuja de pessoas que não querem compromisso com isso, mas fortifique-se você. Você é responsável pela sua vida espiritual diante de Deus. E essa mensagem, irmãos, naqueles dias era urgente e hoje também ela continua sendo urgente. Por quê? Porque através dela nós precisamos fazer uma análise na nossa religião, na nossa religiosidade. Percebam que no texto Paulo diz, essas pessoas têm aparência de piedade, parecem crentes, mas não têm poder essa piedade sobre a vida delas. Você está vivendo uma falsa religião? Você vive um falso relacionamento com Deus, um falso relacionamento com as coisas de Deus, um falso relacionamento com as pessoas que são o objetivo do amor de Deus. Você ama seus irmãos? Você sente saudade deles, não apenas de maneira ilustrativa, mas literal? Você ora por eles, você ama a eles, você se dedica a eles, não apenas nos dias da pandemia. Quando esses dias passarem, você vai voltar para a igreja da mesma maneira que você era, ou a igreja local, os irmãos em Cristo, vão ter um valor maior para você do que tinham antes. Eu espero que sim. Eu espero que você amadureça, que você cresça, que você abra os seus olhos. Porque a igreja, ela é portadora do antídoto para essas coisas ruins que Paulo põe na sua lista de vícios. Eu vou explicar para concluir a respeito disso. Nós também precisamos, irmãos, pensando em Himeneu, Fileto, Janes e Jambres, aqueles que se opõem à fé, aqueles que resistem à verdade, aqueles que pervertem a fé, aqueles que Timóteo recebe a instrução, foge deles, Timóteo, esse tipo de gente não vai fazer bem para você. Nós precisamos também, além de fazermos uma análise se a nossa religião é falsa ou não diante de Deus, nos afastarmos da falsa religião enquanto nós temos oportunidade. Irmãos, quando nós olhamos para essa lista, ela é o nosso retrato antes da graça de Deus. Nós éramos assim, em certa medida, em alguma dessas áreas. O perdão de Cristo, a graça de Cristo, foi que nos limpou disso. E essa oportunidade, ela continua aberta para todas as pessoas que assim desejarem. Todo pecador que ouvindo uma mensagem dessa, e tiver consciência no seu coração, no seu caráter de dizer, realmente, a minha vida religiosa é fake, eu não me dedico aos meus irmãos, eu não me preocupo com as coisas de Deus, eu não amo Deus sobre todas as coisas, eu preciso aproveitar esse tempo para voltar para Deus verdadeiramente, para me fortificar na graça que está em Cristo Jesus. A promessa da Bíblia é que todas as pessoas que fizerem isso, por pior que esse pecador seja, será acolhido por Deus. Então, além da urgência de fazermos uma análise da verdade, né, ou das características verdadeiras da nossa religião,
nós precisamos também nos afastar da falsa religião. Nós não podemos continuar como somos. Nós não podemos continuar de uma maneira que desagrade a Deus. Antes que os maus dias cheguem, nós precisamos estar prontos, fortificados na graça de Deus, para nos encontrarmos com esse Deus. Nós vivemos dias também, além desse culto ao entretenimento, ao corpo, ao próprio ventre, né? Dias que prejudicam a cada um de nós a termos uma fé saudável. Sabe como que eu sei disso? Dentro da carta de Timóteo, você pode acompanhar uma estrutura de pensamento de Paulo quando ele usar a expressão tu, todas as vezes, né? Tu, porém, filho meu, né? Tu, pois, filho meu. Todas as vezes que ele usar tu, você deve ficar atento que ele está concluindo uma unidade de pensamento e iniciando outra. Então, quando você olha, por exemplo, o versículo 10 para o versículo 14, para o capítulo 4, versículo 5, você vai ver Paulo utilizando 3 vezes a expressão tu, porém. Ele começa lá o texto que nós lemos dizendo, tu, pois, meu filho. E aí depois ele vai repetir, tu, porém, tu, porém, tu, porém. E olha que interessante. Se nós unirmos só isso, para nós irmos concluindo, ele vai dizer, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aí Timóteo poderia perguntar, ok, como eu faço isso? Continuando o texto, você veria, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Olha que interessante. Comunhão. Timóteo tinha comunhão com Paulo, estava próximo de Paulo, podia ver como Paulo vivia e deveria imitar o ensino de Paulo. No versículo 14 ele vai dizer, tu, porém, Timóteo, como que você pode se fortificar na graça de Deus? Permanecendo naquilo que aprendeste. Versículo 14. E isso tem a ver com discipulado. Comunhão, discipulado. Estar junto de alguém que vai me levar cada vez mais para junto de Cristo. Alguém de quem ou do qual eu preciso estar perto e não fugir. Estão vendo a unidade de pensamento de Paulo? E ele vai dizer então que além da comunhão e do discipulado, Timóteo precisava também, capítulo 4, versículo 5, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Não basta ter a comunhão da igreja, não basta estar cercado de pessoas que me levam para perto de Deus. Eu também preciso dar testemunho de que essa piedade tem transformado o meu caráter, meu coração. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Se nós seguíssemos apenas essa expressão tu dentro da carta, nós já mataríamos aí, né, a charada, vamos dizer assim, como gosta de dizer um mineiro, tá? Mas eu queria que você pensasse nisso. Paulo está falando com muito amor para Timóteo. Timóteo, você e eu, nós éramos isso aí antes de Cristo. Mas agora que Cristo nos perdoou e nos deu uma chance, uma nova vida, nós podemos, na graça dele, nos fortificar. E como que nós fazemos isso? Estando próximo a Cristo, seguindo de pertinho o povo dele, comunhão. Andando com pessoas que nos levam cada vez mais para perto dele, discipulado. E servindo de exemplo para aqueles que estão chegando. Testemunho. É isso que Paulo desejava para Timóteo. E essas coisas, queridos, só a igreja local pode oferecer para você. Não tem como você ser crente sozinho. Não tem como você ser crente e obter esses benefícios sozinho. E é por isso que a igreja é tão importante. Ela é tão importante para a nossa vida. Não tem como ser desigrejado. Isso é uma falácia. Não existe desigrejado. A própria essência da palavra igreja significa estar junto daqueles que querem viver piedosamente nesse mundo. Paulo vai dizer ainda nessa carta que infelizmente, né, ou sei lá, né, Deus é que sabe, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Você está pronto para esses dias? Você está pronto com a sua fé para quando esses dias ruins chegarem? Você está pronto para passar esses dias na companhia dos seus irmãos, amando aos seus irmãos, servindo a esses seus irmãos, dando prioridade para esses irmãos na sua vida? Ou a sua religião ainda é uma religião falsa, uma religião fake? Você ainda busca mais o prazer, o poder, o sexo, o dinheiro e as coisas que Paulo cita aqui? Ou você busca viver de uma maneira agradável ao Senhor? Eu espero que você pense nisso. Faça uma análise verdadeira da sua vida diante de Deus. Preocupe-se com as coisas que Paulo se preocupava antes de morrer. E escreveu a Timóteo para que ele também se preocupasse antes de partir.
Cada um de nós, irmãos, Paulo, Timóteo, eu, você, cada um de nós, cada um de vocês que está me ouvindo, precisa entender isso. Priorizar a vida com Deus antes das outras coisas. Se nós colocarmos o nosso coração em Deus, Ele nos dará nova vida. Nós seremos transformados pelo poder do Espírito e pelo ensinar da Escritura em novas criaturas. E aí sim, nós vamos conseguir de maneira coordenada, de maneira correta, amar a Deus, amar ao próximo e aprender a usar as coisas que estão à nossa volta. Se isso não acontecer conosco, infelizmente, nós vamos continuar odiando a Deus, amando de maneira egoística a nós próprios e nos destruindo por causa desse amor errado. E ao invés de usarmos as coisas, amando as coisas e dedicando todo o nosso tempo, todo o nosso ser para correr atrás delas. E sabe o que é triste? Nós não poderemos levar nenhuma delas quando partirmos dessa vida. Tu, porém, fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Ande com pessoas que querem viver para Deus, porque todos aqueles que não desejarem viver para Deus nessa vida não alcançarão a vida eterna. Dias difíceis virão? Sim, sempre existirão. Mas aquele que estiver na comunhão de Deus, no discipulado aí do Espírito, sendo conduzido pelo Espírito, e testemunhando que Jesus é o Senhor, esses viverão por toda a eternidade. Eu espero que você, antes da pandemia e depois da pandemia, não seja o mesmo cristão, não seja o mesmo crente da igreja local, mas eu espero que você se dedique muito mais para que o nome de Deus seja engrandecido e glorificado, os seus irmãos que estiverem à sua volta, amados e servidos, e para que você entenda de verdade que a melhor coisa que você pode fazer nesses dias, nos dias ruins e nos dias que virão, é amar Jesus de todo o seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde, e que Ele te sustente com a sua destra fiel nesses dias, e que você aproveite sempre e se fortaleça nele, porque Ele jamais vai negar benefício algum àqueles que o amam e que o temem. Fique com Deus. Um abraço.